ascendem. Então hoje a gente vai falar dos tratos relacionados à sensibilidade, tá certo? Então, lembrando que eu estou gravando a aula, nesse final de semana eu posto todas as aulas gravadas para vocês. É, Na aula passada a gente falou do trato motor, né? Desde o caminho no córtex cerebral até a periferia. Todo o caminho do córtex ou do tronco cerebral até a periferia, que é o músculo, né? Hoje a gente vai fazer o caminho inverso, né? A gente vai da periferia para o sistema nervoso central. Então a gente vai falar dos tratos relacionados à sensibilidade. Então a gente falou na aula passada do sistema motor somático, né? Que nasce do córtex motor primário, que é o giro pré-central, ou dos núcleos do tronco cerebral e vai até a musculatura, tá certo? Hoje a gente vai falar dos tratos sensitivos, são os tratos que saem da periferia e entram no sistema nervoso central, tá certo? A gente divide esse componente sensitivo em um componente somático. O componente somático é o que está correlacionado com a pele, né? E o componente sensitivo é o que está correlacionado com as vísceras. Sempre que a gente correlacionar um desses componentes com os órgãos do sentido, a gente vai chamar de sistema sensitivo especial, né? Então, os receptores sensitivos somáticos especiais, eles estão na periferia e são relacionados com o órgão dos sentidos. Já o sistema sensitivo visceral especial também está correlacionado, é uma víscera que tem correlação com os órgãos do sentido. Então, as informações sensitivas sobre o meio interno e externo, elas são transportadas para o sistema nervoso central pelas fibras aferentes, né? As fibras que entram e geralmente essas fibras ou elas vão para o sistema nervoso central ou através dos nervos cranianos ou através dos nervos espinhais. E essas informações sensitivas, elas podem ser classificadas, como a gente falou, em somáticas, viscerais, né? E por sua vez em especiais ou gerais. Sempre que a gente estiver falando de órgão do sentido, vai ser classificada como especial. Então, a sensibilidade geral, que é a sensibilidade da periferia, da pele, ela é conduzida através dos receptores sensitivos que a gente tem na periferia, né? Pelos nervos cranianos e pelas raízes nervosas até o gânglio sensitivo, da raiz dorsal e daí para a medula espinhal. A gente vai ver esse trajeto, mas como eu falei, esses receptores gerais estão na pele, tá certo? Estão na periferia. Essa informação, ela vai sair desse receptor que está na pele e vai passar para o nervo espinhal, tá certo? E esse nervo espinhal vai acabar fazendo conexão, na maioria das vezes, com o corno posterior
da medula espinhal. Por que eu falo na maioria das vezes? Porque a gente vai ver outros sistemas sensitivos que não vai fazer sinapse com esse corno posterior da medula espinhal. Então, esse sistema ele sai da pele através de um receptor que vai identificar o tipo de sensibilidade, seja tato, pressão, temperatura, dor, né? E esse sinal vai passar até o corno posterior da medula espinhal via raiz dorsal do nervo espinhal. Então, o nervo espinhal ele tem a raiz ventral e a raiz dorsal. Na raiz dorsal sempre vai existir o gânglio sensitivo. O que é o gânglio sensitivo? É o corpo desse primeiro neurônio que a gente tem, que é o primeiro neurônio sensitivo, que vai fazer conexão, na maioria das vezes, com a substância cinzenta, o corno posterior da medula espinhal. Tá certo? O seu corpo celular está no gânglio porque ele é um neurônio pseudo-unipolar. Tá certo? Então, é um neurônio pseudo-unipolar. Então, aparentemente, a gente pode pensar que ele seja um neurônio unipolar, né? Só tem axônio, mas na realidade ele vai ter esse dendrito longo e esse axônio mais curto. Então é um neurônio que a gente chama de pseudo-unipolar. Sendo que na cabeça, como a gente já viu, a sensibilidade da cabeça ela é de responsabilidade quase que completamente do nervo trigêmeo. E seu gânglio sensitivo do nervo trigêmeo é o gânglio de Gassen, né? Ou gânglio trigeminal. E esse gânglio vai fazer a aferência com o núcleo sensitivo do trigêmeo no tronco cerebral. A gente vai ver mais na frente. Então, as sensibilidades gerais, elas incluem modalidades de tato, de pressão, dor e temperatura, e noção de postura e de movimento. Geralmente essa noção de postura e movimento a gente pode classificar como propriocepção, tá certo? A gente vai falar mais na frente o que é essa propriocepção, mas o tato geral, né, ele inclui essas modalidades de tato, pressão, dor e temperatura, e noção de postura e de movimento. Esses receptores que estão na periferia, esses receptores viscerais, a gente pode classificar ele em três tipos, né? Os mais periféricos, que são os esteroreceptores, né? Eles ocorrem na superfície da pele, geralmente são receptores de dor, né? Nociceptores, ou de temperatura ou de pressão, né? Que são termorreceptores e mecanorreceptores. Já os interoreceptores, eles estão um pouco mais profundo, muitas vezes nas vísceras, né? E a gente também tem receptores para dor, só que a víscera tem receptores de estiramento. No lugar de receptores de pressão, tem de estiramento. Já os proprioceptores são os receptores responsáveis pela propriocepção da posição da articulação, da posição do membro, da contração muscular. Então, geralmente eles estão no músculo, nas articulações e tendões e fornecem as informações tanto da postura quanto do movimento. Então, essa aqui é uma forma da gente classificar, né? Desde esteroreceptores, que estão mais na periferia, os interoreceptores, que geralmente estão mais profundo ou nas vísceras, e os proprioceptores, que estão nos músculos e nas articulações, nos tendões. Esses receptores,
A gente pode, esses receptores que estão na pele, na periferia, a gente pode também classificar ele em encapsulados, aqueles receptores que têm cápsula. Geralmente esses receptores que têm cápsula, a principal função dele é de tato e de pressão, tá certo? Então os que têm cápsula geralmente são receptores relacionados com tato e pressão. Já os não encapsulados, principalmente as terminações nervosas livres, são receptores para dor, né, e temperatura. Então, principalmente receptores de dor são as terminações nervosas livres e também são receptores de temperatura. A gente pode exemplificar esses, esses receptores encapsulados como os receptores de Meissner, que estão localizados na pele, estão localizados na pele, geralmente são receptores correlacionados com o tato fino. Já o Pacini são receptores um pouco mais profundos, né? Localizados em articulações e mesentério, e eles identificam também a distorção mecânica dessas vísceras. Os fusos musculares, são receptores que estão nas fibras musculares, né? Intrafusais, e eles vão identificar tanto o estiramento da fibra, né, a contração e o relaxamento dessas fibras. Já os órgãos tendinosos ou tendíneos de Golgi, eles se localizam no tendão, né, do músculo, e dá informação principalmente de tensão nesse músculo. Os discos de Merkel a gente classifica como mecanorreceptores lentos, Ruffini também com mecanorreceptores lentos, assim como Krause, possivelmente está correlacionados com a temperatura, né, a termorreceptores. Já os não encapsulados são as terminações nervosas livres, que basicamente são receptores de dor e de temperatura. Então, todos esses receptores, eles vão identificar a sensibilidade básica, né, que é de dor, temperatura, tato, tá certo? Pressão e a propriocepção, que a gente vai ver mais na frente o que é essa propriocepção, que é a posição das articulações, a posição dos músculos, a posição dos membros. Então, essa sensibilidade, quem dá esses receptores, e desses receptores saem para o nervo espinhal, que vai fazer conexão com aquele segundo neurônio que se encontra na substância cinzenta do corno posterior da medula espinhal. Só um minutinho, pessoal. Então, as terminações nervosas livres são receptores que estão na periferia e que vão identificar tanto dor e temperatura, né? Já os encapsulados, os principais é o Meissner, né, que estão correlacionados com os receptores táteis, são corpúsculos táteis, tá certo? E a sua localização principalmente nas papilas dermis da pele, sem pelos, particularmente em mamilos, genitais externos, pontas dos dedos e pálpebras. Já o corpúsculo de Pacini, né? São mecanorreceptores, principalmente de pressão, né? Esses receptores estão na derme, na hipoderme, pode estar no periósteo, mesentério, tendões, ligamento, cápsulas articulares e abundante nos dedos, na planta dos pés, genitais externos e mamilos. Já os corpúsculos bulbosos ou de Ruffini,
né? Também são mecanorreceptores correlacionados com a pressão, principalmente pressão profunda, está na localização profundamente na derme, na hipoderme e nas cápsulas articulares. Já os receptores da propriocepção, que são os fusos intramusculares e os órgãos tendinosos de Golgi, né? Eles vão dar os fusos as fibras, os fusos musculares vão dar a posição, vão dar a tensão aqui tanto de relaxamento quanto de contração do músculo, né? Já os órgãos tendinosos de Golgi vai informar a tensão que está dada nesse músculo. Eles também informam qual que é a posição desses músculos no espaço, né? Então esses órgãos, tanto os fusos musculares, né, contra esses corpúsculos tendinosos ou tendinos de Golgi, eles vão fazer parte da propriocepção. A propriocepção, a gente divide essa propriocepção em propriocepção consciente, é aquela que eu tenho consciência, e propriocepção inconsciente. Geralmente a propriocepção inconsciente, ela torna-se inconsciente devido a essas informações chegarem apenas ao cerebelo, que por sua vez vai modular a atividade muscular de acordo com essa propriocepção inconsciente. Então, o que é a propriocepção? A propriocepção é a minha percepção, seja consciente ou não, das diversas partes do meu corpo, né, correlacionadas com o espaço físico que eu estou. Então, o que é a propriocepção consciente? É eu de olhos vendados, eu saber sem olhar onde que está meu braço, de que forma está minha mão, de que forma está meu pé. Então, eu consigo identificar a relação das partes do meu corpo com o ambiente. A gente chama isso de propriocepção consciente. A propriocepção inconsciente, essas informações das partes do meu corpo vão chegar até o cerebelo, só que não torna consciente devido ao cerebelo ser um órgão eminentemente motor. E essa propriocepção, ela é de responsabilidade dos fusos musculares, né, e do órgão tendinoso ou tendino de Golgi. Já a sensibilidade da pele, a sensibilidade somática da pele, né, cada raiz vai ter uma área da pele que vai ser responsável por essa sensibilidade, né? A isso a gente chama de dermátomo, tá certo? É a área sensitiva da pele inervada por um único nervo espinhal. Então, a área sensitiva da pele inervada por um único nervo espinhal, a gente chama de dermátomo. Os principais para a gente conhecer, né, é que a nível de T4, ao nível de T4 a gente tem um mamilo, né? Então o mamilo está a nível de T4. A cicatriz umbilical está ao nível de T10, L1 raiz da coxa, L5 face lateral da perna, S1 parte posterior da coxa e da perna. Então esses são os principais. Se quiser aprender todos, não tem problema, né? Vai ajudar bastante, mas esses são os principais para a gente conseguir raciocinar clinicamente. Por que isso é importante? Porque se tem um paciente que tem perda da sensibilidade, né, abaixo de T10, então do umbigo para baixo ele não sente nada, não tem sensibilidade, então a gente sabe que essa lesão está na medula ao nível de T10, tá certo? Então é lá que a gente vai pesquisar porque que ele está com essa alteração de sensibilidade. Eu não vou pedir exame do crânio e nem da coluna cervical,
porque o exame clínico me indica que essa lesão está em T10. Então eu vou investigar a coluna torácica. Como eu falei, essa informação vai sair desse receptor que está na pele ou na víscera, né, ou nos músculos, né, e vai fazer conexão com o segundo neurônio, tá certo? Sensitivo, dessa via sensitiva, que na maioria das vezes está localizado no corno posterior da medula espinhal. Então, o corno anterior é a parte motora, a gente viu na aula passada. O corno posterior é a parte sensitiva. O corno lateral são os neurônios do sistema nervoso simpático, a gente viu também. E o corno posterior é a parte sensitiva, né? Então, a informação sai desse receptor via nervo espinhal, né? O nervo espinhal é formado pela raiz ventral e a raiz dorsal. A raiz dorsal tem o gânglio sensitivo do nervo espinhal. Devido a esse neurônio ele ser pseudo-unipolar, tá certo? Se esse neurônio aqui ele não tivesse essa outra perna aqui, então se a gente excluísse essa perninha vermelha, ele seria um neurônio monopolar, né? Ou unipolar. Então ele seria um neurônio unipolar ou monopolar. Como ela tem essas duas perninhas, então o neurônio unipolar ele só tem axônio, ele não tem dendrito. Na realidade, essa perna vermelha é o dendrito e essa perna azul é o axônio, tá certo? Por isso que a gente chama de pseudo-unipolar. Parece que é um unipolar, mas na realidade ele não é. Então, esse corpo desse primeiro neurônio sensitivo, ele se localiza no gânglio sensitivo espinhal, que está na raiz dorsal do nervo espinhal, tá certo? Então, na maioria das vezes, ele vai fazer essa conexão com a substância cinzenta da parte posterior da medula espinhal. Por que eu falo na maioria das vezes? Porque a gente vai ver que a propriocepção ela não faz conexão com esse corno posterior. Funículo grácil e cuneiforme, que se localiza aqui no funículo posterior, né? Ele vai fazer conexão lá no bulbo, lá no tronco cerebral. Então, para todas as modalidades da sensibilidade geral, há uma sequência de 3 neurônios entre o receptor e a percepção da sensibilidade no córtex cerebral, tá certo? A gente viu que no sistema motor eram 2 neurônios, um que saía do córtex ou do tronco cerebral e o segundo saía do corno anterior da medula espinhal. Aqui a gente vai ter sempre 3. Um que vai sair, que vai ligar o receptor à medula, tá certo? Um segundo que vai sair da medula espinhal e vai se ligar até o tálamo. Então sempre vai existir essa conexão com o tálamo. E um terceiro que vai sair do tálamo até o córtex cerebral, tá certo? Então o primeiro neurônio, onde que está o corpo do primeiro neurônio sensitivo? No gânglio sensitivo do nervo espinhal. É lá onde que está o corpo desse primeiro neurônio. Então, o corpo celular desse primeiro neurônio, ou neurônio de primeira ordem, está no gânglio sensitivo. E o seu prolongamento central entra na medula espinhal pelo mesmo lado do receptor. Então, se o receptor está no lado direito do corpo, ele vai entrar via lado direito da medula.
Então, aqui é a visão que a gente tem do nervo espinhal. Então, o nervo espinhal é formado por uma raiz espinhal ventral e uma raiz espinhal dorsal ou posterior, em que a gente encontra o gânglio sensitivo. Então, esse gânglio sensitivo é onde a gente localiza o corpo celular desse primeiro neurônio sensitivo. Já o segundo neurônio sensitivo, na maioria das vezes, como eu falei, ele se localiza no corno posterior da medula espinhal. Então, corno posterior da medula espinhal, que é o azulzinho aqui. Então, corno posterior da medula espinhal é onde, na maioria das vezes, se localiza esse segundo neurônio sensitivo. Só que para os tratos, para os fascículos grácil e cuneiforme, que estão localizados aqui no funículo posterior da medula, esse corpo desse segundo neurônio motor, eles vão se localizar no bulbo, tá certo? Então, o fascículo grácil, que está mais medial aqui, ele vai acabar dilatando devido ao núcleo do fascículo grácil, o núcleo do grácil. E um pouquinho mais lateral, existe o núcleo do cuneiforme, tá certo? Então, essa via sensitiva da propriocepção, que é de responsabilidade do fascículo grácil e cuneiforme, ela vai entrar na medula e não vai se conectar a esse segundo neurônio que está aqui no corno posterior da medula espinhal. Ela é a exceção. Por quê? Porque ela vai passar e vai subir via fascículo grácil ou cuneiforme e vai fazer a conexão nesses núcleos, tanto no núcleo grácil como no núcleo cuneiforme. Então, para a propriocepção, esse segundo neurônio está no núcleo grácil ou no núcleo cuneiforme. De maneira geral, a sensibilidade de dor, tato e temperatura, pressão. Então, pressão, dor, tato, temperatura, elas vão fazer conexão com o corno posterior da medula espinhal. Então, o segundo neurônio, o corpo celular dele está na medula espinhal ou no tronco encefálico, no caso, no bulbo, né? De acordo com a modalidade sensitiva ou modalidade da sensibilidade. Seu axônio, ele cruza, ele decursa para o outro lado e ascende para o tálamo, então onde ele termina. Então, se for dor, temperatura, tato e pressão, esse segundo neurônio está no corno posterior da medula espinhal, ele vai decursar, né? Ele vai decursar para o outro lado. Então, esse segundo neurônio, ele cruza para o outro lado. Tá certo? Assim como o segundo neurônio da propriocepção, ele também vai decursar. Só que essa decursação vai ocorrer no tronco, né? No bulbo. Já a decursação para dor, tato, temperatura e pressão, a decursação vai ocorrer na medula espinhal. Então, esse segundo neurônio, de maneira geral, sempre decursa, sempre cruza para o outro lado. E o terceiro neurônio sempre vai estar no tálamo, tá certo? O terceiro neurônio sempre vai estar no tálamo e do tálamo vai sair essas fibras para fazer conexão com o córtex cerebral, e é no córtex cerebral que a gente tem a consciência daquela sensibilidade, se foi tato, como que foi o tato, se foi pressão, se foi dor, se foi temperatura, ou se foi a propriocepção. Então, o corpo celular sempre está no tálamo desse terceiro neurônio, e seu axônio vai se projetar ao córtex somatosensitivo, que é o lobo parietal
do hemisfério cerebral, né? Especificamente é o giro pós-central. Então, o giro pré-central é o córtex motor primário e o giro pós-central é o córtex sensitivo primário. Então, as sensações de tato protopático. O que é tato protopático? É o tato grosseiro, tá certo? Então, tato protopático é o tato grosseiro ou não discriminativo. Então, esse tato protopático, eu só consigo identificar que alguma coisa tocou a minha pele. Eu não consigo identificar se a coisa que tocou a minha pele é pontiaguda ou foi duas coisas que tocou minha pele. Então, esse tato protopático é o tato grosseiro que a gente chama. Essas sensações de tato protopático, pressão, dor e temperatura, esse segundo neurônio, como eu falei, vai estar no corno posterior da medula espinhal. Vai se encontrar no corno posterior da medula espinhal. E esses axônios, eles sempre vão cruzar na medula. Quais são esses tratos que têm correlação com tato protopático ou tato grosseiro, pressão, dor e temperatura? São os tratos espinotalâmicos, o espino reticular e os espinos cerebelares. Esses tratos eles vão cruzar, né, e vão ir via funículo lateral ou funículo anterior, tá certo? Na próxima aula a gente vai identificar direitinho esses tratos. Essa aula é uma parte mais geral para a gente aprender com mais facilidade o conteúdo. Então, esses tratos espinotalâmico, que são espinotalâmico lateral, espinotalâmico anterior, o espino reticular, tá certo? E o espino cerebelar anterior e cerebelar lateral. Lembra que a gente falou que existe um trato que chama retículo espinhal, que é um trato motor. Então, trato retículo espinhal, que surge da formação reticular. Existe um trato sensitivo, que é o trato espino-reticular. Então, é um trajeto inverso. Por que eu falo isso? Porque o nome do trato vai da sua origem, né, até o local que ele termina. Então, existe o trato retículo espinhal, que vai da formação reticular até a medula. E existe o trato espino-reticular, que vai da medula para a formação reticular. Esse trato, ele é um trato pouco importante, mas a gente sabe que a função dele é principalmente para dor e temperatura também. De maneira geral, a gente divide esses tratos na medula espinhal em dois sistemas, porque são dois sistemas diferentes, que a sua organização é diferente. Então, da forma que está organizada é diferente. Existe um sistema que é anterolateral, então do funículo anterior e funículo lateral. Esse sistema anterolateral, ele sempre vai cruzar na medula. Então, ele vai entrar na medula espinhal via raiz dorsal posterior, né? E aqui. Aqui é o primeiro neurônio sensitivo. Então, o corpo celular dele está no gânglio sensitivo do nervo espinhal. Então, vai fazer conexão com esse segundo neurônio, que vai se encontrar no corno posterior da medula espinhal. E uma vez esse segundo neurônio sempre vai cruzar, ou ele vai se dirigir para o funículo anterior, ou ele vai se dirigir para o funículo lateral, tá certo? Esse sistema a gente chama de sistema anterolateral, porque sempre ele vai cruzar na medula.
tá certo? Esse sistema anterolateral são o sistema responsável pela dor, temperatura, tato grosseiro e pressão, e eles vão compreender aqueles tratos que a gente falou, os espinotalâmicos, o espino reticular e o espino cerebelar. Essa sinapse, como eu falei, eles sempre vão cruzar na medula espinhal. É diferente desse segundo. É diferente desse outro sistema, né? Que é o sistema posterior, então, do funículo posterior, né? Que a gente chama de sistema posterior ou lemniscal. Por que é diferente? Porque esse primeiro neurônio sensitivo, né? Ele vai se dirigir não fazendo conexão com esse segundo neurônio da medula espinhal. Ele vai subir via trato grácil ou trato cuneiforme. O trato grácil é o medial e o cuneiforme é o lateral. Ele vai subir sem fazer sinapse, formando esse trato grácil e cuneiforme. E ele vai fazer conexão lá no bulbo com os núcleos do grácil e o núcleo do cuneiforme. Então, esse segundo neurônio, ele vai se localizar nesse núcleo do grácil e no núcleo do cuneiforme. E esse segundo neurônio, ele vai cruzar. Então, sempre vai cruzar, tá certo? E vai ascender, vai cruzar e vai ascender via leminisco medial. E, por sua vez, vai fazer conexão no tálamo. Então, esse segundo trato que a gente está falando, esse sistema posterior, é o de responsabilidade da propriocepção e do tato epicrítico, né? Então, o tato epicrítico, ou tato discriminativo, ou tato fino, é de responsabilidade desse leminisco, desse sistema posterior leminiscal, do trato grácil e cuneiforme, tá certo? Então, o tato fino, que eu consigo diferenciar se o que toca a minha pele é pontiagudo, se é duas coisas que tocam na minha pele, é de responsabilidade desse fascículo grácil e cuneiforme. E a propriocepção consciente, como eu falei, que vai nos dar a movimentação e a posição articular, é também de responsabilidade desses tratos. Lembrando que ele vai decussar, vai cruzar no bulbo, após a sinapse nos núcleos grácil e cuneiforme, que é o segundo neurônio desse sistema posterior. Existe a dor referida, muitas vezes, devido à mesma inervação embriológica de uma víscera que é referida na pele. Então, às vezes, o coração veio, né, de uma mesma origem, né? Então, a parte somática da pele tem a mesma origem da víscera. No caso do coração, a parte somática da mandíbula, do tórax anterior e da face lateral do braço teve essa mesma origem, né, sensitiva da víscera. Então, muitas vezes, se a víscera tiver algum evento que cause dor, essa dor não vai ser sentida na víscera, né? Ela vai ser referida para a pele. Então, essa dor que é referida na pele, a gente chama de dor referida, tá certo? Cada víscera tem uma localização de dor referida na pele. Então, o tato discriminativo, ou tato fino, ou tato epicrítico, você pode também ler com esses nomes, e a propriocepção consciente são de responsabilidade do trato grácil e cuneiforme. Esse primeiro axônio, né, do trato grácil e cuneiforme, ele vai ascender do mesmo lado da medula espinhal
Então ele não vai cruzar na medula espinhal, né? Via funículo posterior, via fascículo grácil e cuneiforme, e vai fazer conexão com esse segundo neurônio no bulbo, nos núcleos grácil e cuneiforme. Daí esse segundo neurônio é o que cruza, mas ele cruza lá no tronco, né? Os axônios vão decussar e vão compor o leminisco medial, que por sua vez vai acabar no tálamo. Esse terceiro neurônio sempre se localiza no tálamo. Então a gente já falou desses slides. Então, de maneira geral é isso. Se for propriocepção ou se for tato fino, a fibra não vai cruzar na medula, né? Vai passar direto e vai fazer conexão com aqueles núcleos do grácil e do cuneiforme. Se for fibra relacionada a dor, temperatura, tato grosseiro, pressão, a fibra ela vai fazer conexão com o segundo neurônio sensitivo que se localiza no corno posterior da medula espinhal. E por sua vez, esse segundo neurônio vai cruzar imediatamente na medula e vai buscar tanto o trato, o funículo lateral como anterior, né? Isso cruzando contralateral. Existem essas conexões com interneurônios da fibra sensitiva, existem conexões com a parte do corno anterior da medula espinhal, que vai formar os arcos reflexos. Então, se eu estimular o tendão, essa informação do estímulo do tendão, ela vai tanto passar para o leminisco, né? Para a parte anterior e lateral, para a gente ter a consciência do tato, se teve estiramento. Só que muitas vezes vai formar o arco reflexo, vai ter essa conexão de forma primária, né, com esse segundo neurônio motor, que vai provocar a contração do movimento, vai provocar o reflexo, né? Então existem essas conexões. E o terceiro neurônio sensitivo, ele sempre vai se localizar no tálamo, tá certo? Então, todas essa sensibilidade que vem do tronco, então do pescoço para baixo, elas vão parar no tálamo. Elas vão parar no tálamo, no núcleo que a gente chama, no núcleo talâmico, que é o ventral posterior lateral. Certo? Já as informações sensitivas da cabeça, né, vão acabar no núcleo talâmico ventral posterior medial. Então, o tálamo, o núcleo talâmico ventral posterior lateral, é onde a gente vai encontrar o terceiro neurônio sensitivo, tá certo? E por sua vez, o axônio desse terceiro neurônio sensitivo, ele vai fazer conexão, por sua vez, com o córtex somatosensitivo, que é o giro pós-central, tá certo? Então a gente consegue identificar o sulco central. O giro que está anterior ao sulco central é o pré-central, que é a área motora primária, ou área 4 de Brodmann, a gente pode chamar assim também. E o giro que está posterior ao sulco central é o giro pós-central, que é a área sensitiva primária, ou área somatossensitiva, que são as áreas 1, 2, 3 de Brodmann. Tá certo? Existe essa classificação de Brodmann. Brodmann mapeou todas as áreas importantes do cérebro e deu esses números. Então a gente já fez todo o percurso, desde o receptor da pele até o córtex cerebral. Como eu falei, todas as informações do corpo
do tronco, do pescoço para baixo, elas vão entrar no tálamo, né? Todas as informações sensitivas vão entrar no tálamo via núcleo talâmico ventral posterior lateral. Então, o VPL é que vai receber as informações relacionadas ao tronco e membros, né? Já o VPM são as informações sensitivas que chegam da cabeça, né? Então, essas informações que chegam no tálamo, tanto que chegam do corpo para o VPL e que chegam da cabeça para o VPM, elas vão ser conectadas, vão sair do tálamo até o córtex cerebral para a gente ter a consciência da sensibilidade. E da mesma forma que a parte motora, a parte sensitiva desse giro pós-central, ela também tem essa organização somatotópica. Então, muito parecido com a parte motora, tá certo? Sendo que a perna e o tronco é na parte medial e convexidade alta, já a mão e face é na convexidade baixa. Então, as sensibilidades que saem da cabeça, da face, elas vão ser direcionadas para essa área do giro pós-central. Então, se a gente tiver uma lesão, um AVC, uma isquemia nessa área de convexidade baixa, o paciente vai ter alteração sensitiva na face, tá certo? Assim como se for na área medial, ele vai perder a sensibilidade da perna. Da mesma forma que a parte motora. Existe essa organização somatotópica. Para a gente fechar esse resumo, para a gente fechar toda essa informação que eu falei, a gente vai resumir nessa tabela, mais uma vez repetindo, para vocês entenderem. Então a gente está falando das vias ascendentes, das vias sensitivas ou vias aferentes. Então são as informações que vão chegar, as informações sensitivas que vão chegar no sistema nervoso central. E que informações são essas? São informações que chegam da periferia ou das vísceras, nos informando a respeito de dor, temperatura, tato, pressão, ou de tato fino ou de propriocepção. Esse primeiro neurônio, que a gente chama de primeiro neurônio sensitivo, o corpo desse primeiro neurônio sempre vai estar no gânglio sensitivo. Então, o gânglio sensitivo, ele só existe porque esses neurônios são pseudo-unipolares. E a localização desse gânglio sensitivo é na raiz dorsal. Então, todas essas informações vão passar pela raiz dorsal, porque lá onde se encontra o gânglio sensitivo, o corpo celular desse primeiro neurônio. E esse primeiro neurônio, ele pode ter dois caminhos, tá certo? Ou ele faz conexão com o corno posterior da medula espinhal, né? Então, ou ele faz conexão com o corno posterior da medula espinhal, né? Ou ele vai fazer conexão com os núcleos do bulbo, os núcleos do grácil ou cuneiforme. Se for a sensibilidade relacionada a dor, temperatura, tato fino ou pressão, sua conexão vai ser com esse segundo neurônio motor, sensitivo, que está localizado no corno posterior da medula espinhal. Se for a propriocepção consciente, ou se for o tato fino, essa conexão ela vai ser feita lá no tronco cerebral, ao nível do bulbo, nos núcleos
grácil e cuneiforme. Uma vez que esse segundo neurônio ele sai, sempre ele vai cruzar para o outro lado, sempre. Se esse neurônio estiver no corno posterior da medula espinhal, ele já vai passar na medula mesmo para o outro lado e vai ascender ou funículo anterior ou funículo lateral. Se ele for desse segundo neurônio que está nos núcleos do núcleo grácil e cuneiforme, ele vai cruzar para o outro lado no bulbo, né? E vai formar o leminisco medial, tá certo? Que sempre todas essas vias vão acabar no tálamo, no núcleo, no VPL, ventral posterior lateral. Se for do tronco, né, e dos membros, é ventral posterior lateral. Se for da cabeça, essa sensibilidade vai ser VPM, ventral posterior medial. E por sua vez vai sair do tálamo para o córtex sensitivo. Vai sair do tálamo para o córtex sensitivo, que de maneira somatotópica a gente sabe que a face é na convexidade baixa e a perna é medial ou convexidade alta. Esse slide aqui, ele vai nos informar as duas vias em que a propriocepção ela é consciente e ela é inconsciente. A propriocepção inconsciente, ela vai via sistema espinocerebelar. Então aqui, ó, sistema espinocerebelar, que é a propriocepção inconsciente. Então a gente não tem consciência porque esse trato espinocerebelar, na próxima aula a gente vai falar dele, ele vai levar informações das posições dos músculos e articulações para o cerebelo, tá certo? Não vai chegar até o córtex não, vai chegar só até o cerebelo, é esse azulzinho aqui. E por sua vez o cerebelo vai modular essa atividade motora. A gente já falou a função do cerebelo na aula passada, como que ele modula, né? Já a propriocepção consciente, aquela que a gente tem consciência, se a gente fechar o olho, a gente sabe se o dedão está para cima do pé ou está para baixo, né? A gente sabe a posição da nossa mão, a posição do pé, como é que a gente está, o nosso tronco. Então essa é a propriocepção consciente. Essas informações são geradas pelo fuso neuromuscular e pelos órgãos tendinosos de Golgi, tá certo? E por sua vez, ela é uma informação em que a sua conexão não é com esse corno posterior da medula espinhal, tá certo? A sua conexão é através do fascículo grácil cuneiforme. Então, no fascículo grácil cuneiforme, a gente tem essa informação, que por sua vez sai do fascículo grácil via leminisco medial para o tálamo. Isso chega até o córtex sensitivo. Então, por isso que a gente tem consciência. Então, essas vias ascendentes, tanto a via espinotalâmica, que está do lado esquerdo, transmite informações de propriocepção inconsciente para o cerebelo. A via do funículo posterior leminiscal ou leminisco medial, ela vai transmitir tanto o tato epicrítico discriminativo e a propriocepção consciente para o córtex cerebral. A via espinotalâmica, ela vai transmitir a sensibilidade não discriminativa, né? Tanto de dor, temperatura, pressão, e também de tato grosseiro para o córtex somestésico primário ou somatosensitivo primário. A sensibilidade da cabeça, como eu falei,
ela é basicamente de responsabilidade do nervo trigêmeo, através do seu gânglio trigeminal, ou gânglio de Gasser, ou gânglio semilunar, né? Tudo é sinônimo. E esse gânglio de Gasser, ele vai fazer conexão com o núcleo sensitivo. O núcleo sensitivo, sua extensão é lateral no tronco encefálico, que vai desde o mesencéfalo, ponte, bulbo, e muitas vezes vai até a medula. E do gânglio sensitivo, essas informações vão até o tálamo via VPM, que é o núcleo ventral posterior medial, tá certo? Através das fibras trigêmino-talâmicas, tá certo? E uma vez do tálamo, ela vai para o giro pós-central, né, na convexidade baixa. Então, de maneira geral é isso. A sensibilidade da cabeça vai chegar até o gânglio trigeminal, que vai passar essas informações para o gânglio sensitivo. Então, o gânglio sensitivo, ele se localiza tanto no mesencéfalo, como na ponte, no bulbo e na medula, tá certo? E essas informações do gânglio sensitivo vão passar por essas vias trigêmino-talâmicas e vão fazer conexões com o núcleo ventral posterior medial do tálamo. E do tálamo vai chegar até o córtex cerebral. Então é isso que a gente vê. A sensibilidade da cabeça, elas vão ganhar o tálamo através do núcleo ventral posterior medial. E vão ser direcionadas para a área somestésica primária, que é o giro pós-central, principalmente aqui na convexidade baixa. Agora vamos falar das correlações clínicas. Pessoal, vou pedir só um minutinho aqui e aí a gente já fala das correlações clínicas, como que a gente pode aplicar, só beber uma água, como que a gente pode aplicar tudo isso que a gente aprendeu na prática clínica. Um minutinho. Pessoal, alguma pergunta desse primeiro bloco aqui?
vamos falar das correlações clínicas. Então, na aula passada a gente falou dos tratos descendentes, que eram os vermelhinhos aqui. Hoje a gente introduziu esses tratos ascendentes, né, de maneira mais introdutória, né, que são os azuis, que são os tratos ascendentes ou tratos sensitivos. O que a gente pode raciocinar em cima dessa figura? Imagina que a gente tenha uma lesão de uma metade aqui da medula espinhal. Então, imagine que a gente tem lesão aqui da metade, né, esquerda da medula espinhal. Então, todos esses tratos, tanto azuis quanto vermelhos, a gente vai perder a função desses tratos, né? Então, a gente teve uma hemissecção medular ou síndrome de Brown-Séquard. Então, a gente tem uma hemissecção medular. Então, se a gente tem uma hemissecção medular do lado esquerdo, então vai pegar todos esses tratos motores do lado esquerdo, tá certo? Por quê? Esses tratos motores do lado esquerdo, eles nasceram do lado direito do cérebro, tá certo? Então, eles já cruzaram lá do cérebro. Eles não vão cruzar mais aqui na medula. Então, a clínica motora do paciente é do lado da lesão. Então, se lesionou o lado esquerdo da medula, ele vai ter clínica motora, vai ter perda motora do lado esquerdo, tá certo? Assim como a parte da propriocepção consciente e do tato fino, que são de responsabilidade do trato grácil e cuneiforme. Então, esses tratos grácil e cuneiforme, eles vão cruzar lá em cima, né, no tronco. Então, se a gente tiver uma lesão aqui do lado esquerdo, que é o exemplo que a gente está dando, também a gente vai ter uma perda do tato fino e da propriocepção consciente do lado esquerdo, né, do lado da lesão. Já a sensibilidade de dor, temperatura, tato grosseiro e pressão, ela vai ser contralateral, tá certo? Por quê? Porque esses tratos, eles vão cruzar aqui na medula, tá certo? Então, os tratos que estão vindo do lado direito, né, eles não foram lesados. Então, mas ao cruzar, eles foram lesados. Na realidade, a clínica que o paciente vai sentir é do lado direito, porque esses tratos cruzaram na medula para o lado contralateral. Então, o que o paciente vai sentir se ele tiver uma lesão de uma hemissecção medular? Ele vai ter uma perda da força do lado da lesão, uma perda da propriocepção do lado da lesão e uma perda da dor, temperatura, tato, pressão contralateral. Tá certo? Então, se essa lesão, um exemplo, ela for na medula lombar, então o paciente vai paralisar uma perna. Então, do lado esquerdo, vai paralisar a perna esquerda, ele vai perder a propriocepção consciente. Então, o que é isso? De olho fechado, ele não sabe onde que está a perna dele em relação ao espaço. Então, ele perdeu a propriocepção consciente da perna esquerda. Só que a sensibilidade vai estar alterada na perna direita. A sensibilidade de quê? De tato, dor, temperatura e pressão. Então, você pode cortar a perna direita dele, que ele não vai sentir dor, mas ele vai mexer a perna direita, né? Porque a perna motora afetada é a esquerda. Mas a perna direita, o que ele perdeu foi tato, dor, temperatura e pressão. Então, é uma síndrome de hemissecção medular. Então, de maneira geral, se a gente
souber a posição desses tratos e como eles trafegam aqui na medula, fica fácil da gente raciocinar nessa síndrome. Uma, uma outra diferença é em que a posição desses tratos na medula, se a gente tiver uma lesão aqui central, obviamente ela vai pegar inicialmente uns tratos em detrimento de outros tratos, tá certo? Então, vai pegar uns tratos em detrimento de outros tratos, principalmente a sensibilidade para dor e temperatura. Existe uma divisão topográfica. Então, dor, temperatura, ela é de responsabilidade do trato espinotalâmico lateral. A gente vai ver na próxima aula. Só que os membros superiores, as fibras dos membros superiores, a sua localização é mais medial na medula, enquanto das pernas é mais lateral. Então, se tiver alguma lesão que vai destruindo aqui a medula, a gente vai perder primeiro as fibras dos braços, né, a sensibilidade dos braços, e depois das pernas. Por que isso? Porque vai existir a seringomielia, que é uma dilatação. Então aqui a gente tem uma ressonância de coluna cervical, que a gente vê uma dilatação no interior da medula. Então essa dilatação no interior da medula começa a afetar principalmente esses tratos que são de responsabilidade principalmente dos membros superiores. Então, geralmente o paciente começa a ter alteração sensitiva dos membros superiores e depois que vai ter das pernas. Então, inicialmente ele pode ter essa síndrome sensitiva suspensa, que a gente chama, tá certo? Então, ele perde a sensibilidade inicial dos membros superiores. Se ele perde a sensibilidade dos membros inferiores, a gente sabe que ele está tendo uma lesão central na medula. E existem algumas doenças que têm uma predileção, né, por acometer o funículo posterior, né? O acometimento desse funículo posterior a gente chama de tabes dorsalis, né? E uma doença que gosta de causar lesão aqui é a sífilis. Então, se o paciente tem neurosífilis, geralmente ele tem esse tabes dorsalis e ele perde totalmente o tato fino, né? E a propriocepção consciente. Então, como é que a gente imagina um sujeito que perdeu a propriocepção e o tato fino? Primeiro, na marcha, tá certo? Então, a marcha do sujeito é meio que automático da gente, né? Só que o nosso sistema nervoso, devido a essa propriocepção consciente, né, de maneira automática, ele corrige a postura, porque ele sabe qual que é a posição do pé em relação ao solo, qual que é a distância que o pé faz, né? Isso tanto consciente e inconscientemente. Então, qual que é a distância do pé em relação ao solo, se ele levantou o pé muito alto. Já o paciente que tem lesão desse funículo posterior, ele não sabe nada disso. Ele só sabe se ele olhar, né? Então, ele acaba de forma automática ou imperceptível, ele acaba na marcha dele andando, ele meio que vai marchando, né? Ele vai batendo o calcanhar no chão, porque ele não sabe qual que é a distância do passo, qual que é a altura. Então ele marca a passada. Então ele bate o calcanhar no chão, né? É uma marcha que a gente chama de talonante. Ele bate o talos, que é o osso aqui do calcanhar, no chão. Então é uma marcha talonante. O sujeito anda como se estivesse marchando. Ele marcha para ele garantir que o fim do passo acabou, né? Porque ele não sabe
não sabe qual que é a altura do pé, onde que está o pé dele. Ele só sabe se olhar. Então ele não vai conseguir andar só olhando para o chão, ele tem que olhar para frente. Então ele tem essa marcha talonante, né? Como é que a gente pode examinar esse sujeito? Então, como eu te falei, ele não sabe qual que é a posição tanto de músculos e articulações no espaço. Então, geralmente a gente pega o dedão do pé dele, com ele olhando, a gente coloca o dedão para cima e pergunta a ele, o dedão está para cima ou está para baixo? Como ele está olhando, ele fala, está para cima. E aí coloca para baixo, está para cima ou está para baixo? Está para baixo. Só que quando ele fecha o olho, ele não sabe mais onde está o dedão dele. Então você empurra o dedão para baixo, ele não sabe. Então ele erra geralmente. Ele fala, está para cima. Porque ele perdeu essa propriocepção consciente. Ou você também pode examinar o tato fino, tá certo? Então, como é que a gente examina isso? Se o sujeito com o olho aberto, você desenhar um 9 na mão dele, ele vai falar é um 9. Só que aí você pede para ele fechar o olho. Se você desenhar um 8, ele não sabe o que que é. Porque ele perdeu esse tato fino. Isso a gente chama de grafestesia. Para qualquer pessoa que tiver com o olho fechado, desenhar uma letra na mão, desenhar um A, ele vai saber que é um A, devido a essa propriocepção consciente dele estar intacta. Se for uma pessoa que tem uma lesão nessa propriocepção, ele não vai saber qual que é a letra, devido à falta desse ajuste fino do tato. Pessoal, por enquanto a gente para por aqui nessa aula. A próxima aula que a gente vai falar mais especificamente desses tratos, suas funções, tá certo? Hoje foi mais uma aula introdutória para a gente entender qual que é o trajeto, tudo. Como eu falei, esse segundo bloco, ele é um bloco até um bloco mais difícil, tá certo? Mas é a base da neurologia. Então, a base da neuro são esses tratos, tá certo? Então, se você entender esses tratos, praticamente você vai entender tudo da neuro, tá certo? Porque a base, né, do que os pacientes sentem, o que eles apresentam, são esses tratos, tá certo? Então, de maneira geral, você vai entender de maneira geral. Vou falar o nome de uma doença difícil aqui. Esclerose lateral amiotrófica. Então, esclerose lateral amiotrófica é uma lesão que acomete o corno anterior da medula espinhal. Então, você já sabe o que o paciente vai ter, entendeu? Você sabendo onde que está a lesão, você já vai saber o que o paciente vai ter. Vai esperar da esclerose lateral amiotrófica, tá certo? Por isso que é importante entender esses tratos. Eu sei que para algumas pessoas pode parecer algo de outro mundo, mas se vocês focarem em entender, principalmente nas aulas, vocês vão conseguir entender isso aqui. No livro do Ângelo Machado, ele está todo dividido, tá certo? Então, no livro do Ângelo Machado, são os últimos 15 capítulos do livro. Só que a forma que o Ângelo Machado ele dividiu, eu não achei muito didático. Então, se vocês forem ler lá no Ângelo Machado, ele falou desses tratos segmentados. Fica difícil de entender de forma segmentada, porque não dá uma continuidade no conhecimento. Então, ele falou dos tratos do bulbo, de todos os tratos do bulbo, tanto sensitivo quanto motores, tanto ascendentes quanto descendentes. Entendeu? Ele falou só desses tratos. Ele não explicou todo o trajeto, né, qual que é a função. Ele vai falar isso mais na frente, tá certo? Então,
da parte motora, ele vai dividir esse em bulbo, ponte e mesencéfalo, né? E aí ele vai falar mais na frente de telencéfalo, sistema motor primário, de núcleos da base, de cerebelo. A gente não, a gente já pegou tudo e falou todo o trajeto e quais são as influências dos demais órgãos nesses tratos. É muito mais fácil de a gente entender do que a gente pegar e ver os mesmos tratos, né, no bulbo, os mesmos tratos no mesencéfalo, os mesmos tratos na ponte. Eu acho mais difícil da gente entender. Mas se vocês focarem na aula e nos slides, não vão ter esse problema. Os slides já estão lá na Classroom. Esse final de semana eu posto as aulas. Beleza, pessoal?